Olá, tudo bem? Lamentável, né, camaradas, que Paulo Henrique Amorim tenha morrido, 77 anos de idade, jovem, os padrões nacionais, jovem. A expectativa nossa, acho que passa dos 80 hoje, chega quase a 90. Lógico, deu uma caída, mas ele tinha uma vida da meia idade pra frente, a vida dele foi muito boa, né? Viveu, ganhava bem, trabalhou em diversos veículos editoriais. Ataque do Coração, nessa idade fulminante. Eu achei meio... Porra, a loteria ao contrário, né? Porque as pessoas têm micro-ataques do coração, né, nessa idade, às vezes tem uns ataques mais fortes, mas até sobrevivem, né? Jovem é que não sobrevive, é o que dizem, né? As estimativas, né? Mas, infelizmente, o ataque cardíaco levou o nosso amigo, eu não era meu amigo pessoal, nunca o conheci, mas tive a oportunidade de estudar as técnicas dele no jornalismo, né? Não que ele deixasse manuais de redação ou manuais de conduta jornalística, mas o conjunto da obra, né? Você observa, e o Paulo Henrique era um cara que a gente é acostumado a ver desde criança, pelo menos a minha geração. Ele já tinha idade, né? Já tinha uns 40 anos na minha época, e quando eu nasci, e você cresce, eu cresci vendo o Paulo Henrique no jornalismo da Globo, e adorava, né, o jeito dele. Ele que se definia como getulista, janguista, brisolista, né? E eu não sei porque que tá travando tudo isso aqui. Voltou, legal, tá saco, viu, meu? O computador tá foda. Uma pena mesmo. Jornalistas da altura dele, de Mino Carta, de Trajano, de Kifuri, esses do nosso lado, né? Mas também do lado de lá também tem gente muito boa. Já teve melhores, né? Francis, né? Nelson Rodrigues. Hoje, bom, tem aí Reinaldo Azevedo e tal, mas o jornalista grande mesmo, como ele, que tem mais de meio século dedicado ao jornalismo, o cara com 77 anos, e jornalista nessa época, na época dele, na época áurea do jornalismo, começava garoto, começava como imediato de redação, entende? Depois ele ia ajudar, sei lá, o fotógrafo, levava o rolo de filme para ser revelado na sala escura, na câmara. Depois ele, sei lá, ele ajudava na tipografia. O jornalista antigo é esse. Ele é formado, forjado ali na redação, no maquinário, pagando conta do dono do jornal, ou do editor-chefe, ou do chefe de reportagem, sabe? Depois como motorista, entendeu? Eu não sei exatamente a trajetória, né, desses pequenos cargos de redação, mas eu sei o quão importante eles são para a formação de um cara que vê os outros fazendo e fala, pô, eu quero ser que nem esse cara um dia. Um dia vai lá e consegue escrever, só o cara falta no trabalho, o jornalista fala, escreve você aí qualquer coisa. Aí, pô, aí dá certo. Muitos jornalistas se forjaram dessa maneira nas redações, né? E com o Paulo Henrique não deve ter sido diferente. Ele, nessa quadra histórica que nós estamos vivendo, de golpe, de ruptura democrática, deterioração democrática, Paulo Henrique Amorim, ele vinha alertando muito para a questão dos tricanalhas, né? Canalhas, 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 que é rememorando que Tancredo fala para Aldo de Morandrade, quando esse babaca, Aldo de Morandrade, declara vaga à presidência da República, 64. 1º de abril de 64. E com isso faz com que o golpe civista militar, porque não é nada cívico aquilo, faz com que esse golpe tomasse e interrompesse a etapa histórica necessária que o Brasil estava passando naquele período. Estamos sendo golpeados desde 17, com a derrubada da Dilma, e não falo isso porque ela está certa, não estou dizendo isso. A deterioração democrática está acontecendo, mesmo que você seja de direita, você tem que entender isso, porque é que nem jogo de futebol, né? Tem gente que precisa que se desenhe, né? Então eu vou desenhar aqui na exemplificação. Um espetáculo do futebol
Só se faz com 2 times em campo. Então não adianta você só falar que você adora o Corinthians, eu amo o Corinthians. Mas se eu souber que o Corinthians e nada é a mesma coisa se ele estiver no campo sozinho ele, a não ser que jogue Corinthians contra Corinthians, ou seja, precisa do espetáculo completo para ele ser verdadeiro. Precisa de o time da casa, o time visitante, precisa do juiz, precisa da comissão técnica, precisa da torcida. Isso é o espetáculo do futebol. Precisa da difusão daquilo, tudo. A política é a mesma coisa. Ah, mas eu sou de esquerda, eu só quero que exista de esquerda. Não é bom. Porque precisa do juiz lá, que seria a mesa diretora, ou assim, a assessoria da população que está vendo o que está acontecendo ali, outro poder metendo o bedelho. Isso é a política, certo? Nesse formato que nós temos hoje. Há outros formatos. Então não adianta a gente falar que só um time está certo, um lado está certo, né? Então é por isso que eu falo isso. De qualquer maneira, lamentável, né? E o Paulo Henrique queria dar agora ênfase pra caramba no jornal dele, no canal dele de YouTube, como um cara que foi encostado a pedido do Bolsonaro, foi encostado a mando, né, do bispo Edir Macedo, do programa Domingo Espetacular, que é o que rivalizava todo domingo com o Fantástico, e ficava ali par e passo, às vezes até passava, dependendo da matéria. Paulo Henrique Amorim é um cara vai fazer muita falta. Foi encostado injustamente, assim como outros jornalistas estão sendo censoriados também, como Marco Antônio Villa, por mais que tenha as opiniões, às vezes grotescas, na minha opinião, mas é um jornalista. Como Boechat falava também, e era às vezes muito babaca no que falava, mas era um puta jornalista. Ou seja, a gente está aos poucos calando todos os lados e aceitando parte a parte por conta de um fla-flu. E o Paulo Henrique Amorim era fluminense e brisolista. Por conta desse fla-flu, a gente está aceitando que se calem vozes contrárias a qualquer esse ou aquele. E isso não é bom. Veja, se a gente estivesse vivendo um processo revolucionário, a situação era outra. Mesmo assim seria criticável que um processo revolucionário calasse tanta gente. Mas nós vivemos, em tese, em período democrático. Em tese. E já estão calando essas pessoas, né? Então é isso, gente. Vamos lá, uma pena. Estou aqui esperando começar a votação da reforma da Previdência. E não vem coisa boa por aí também, na minha opinião. E os pingos dos is serão colocados hoje. Nós vamos ver quem é quem no PDT. Vai ser muito interessante.